Aproveito, inclusive, para falar de um acontecimento da semana, mais uma vez, né, onde a esquerda se mostra completamente desnorteada do ponto de vista político, né. Saiu a condenação desse humorista, né, sendo generoso com ele, Danilo Gentili, uma figura sem dúvida nenhuma execrável, porque ele teria, como é que se diz? Desrespeitado as colocações do pessoal, teria ofendido aí a deputada do PT, Maria do Rosário, né? Tudo bem, a gente entende a mentalidade das pessoas do PT, né, a Maria do Rosário e tudo mais. Eles acham assim, que a pessoa ofendeu, então você precisa se defender, você vai na justiça. O que eles não conseguem perceber é que a justiça, ela se alimenta desse tipo de coisa. Ela se alimenta, né, da pretensão democrática da esquerda para levar adiante uma política direitista. Eu, por exemplo, não sei o que quiser, eu não vi nada de especial desse Danilo Gentili, o que ele teria falado de tão especial. Eu vi que ele rasgou o processo e enfiou na calça dele, né? Até aí, a não ser que rasgar o processo seja crime, eu não consigo ver qual seria o crime do cidadão. Uma coisa é ele ser uma pessoa desagradável, né? É ele ser uma pessoa direitista, fazer propaganda para a direita. Outra coisa é que você vai colocar ele na cadeia por falar A, B ou C. E isso daí vem crescendo. Inicialmente, né, as pessoas que estão sendo condenadas por isso daí são todos têm uma aparência de vilão, né? São os direitistas malucos, que falam qualquer coisa, etc. e tal, que ficam enchendo o saco das pessoas pela internet, né? Mas, seja como for, maluco ou não, você dá uma pena de prisão para a pessoa que falou alguma coisa, é o estabelecimento de uma ditadura, né? Muita gente, a juíza que deu a sentença, ela falou que a liberdade de expressão tem limite. Bom, se tem limite, então não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é quando você fala o que você pensa. Quando você fala o que o outro permite que você fale, já não há liberdade nenhuma. A propaganda é muito intensa nesse sentido, muito intensa. Eu acho que tem muita gente na esquerda que acredita mesmo que deveria ter algum tipo de limite, que você não deveria falar A, B, C e D, não deveria... que certas coisas realmente não podem ser faladas, né? Que certas opiniões não podem ser conhecidas, e que isso é bom, mas não é verdade, né? Isso não é bom, isso é uma restrição da atividade política do cidadão. Correto é você falar o que você quiser e aí se rebate aquilo que foi falado, né? Esse Danilo Gentili, inclusive, ele está sendo condenado por injúria. Quer dizer, injúria, sim, é você xingar uma pessoa, né? Muita gente não se dá conta da lei. Se você xingar qualquer pessoa com palavrão aí, isso é uma injúria, você pode sofrer um processo. Logicamente que é uma coisa totalmente antidemocrática. A esquerda não entende isso, a esquerda não entende que a justiça não é uma coisa neutra, não entende inclusive agora o que é muito surpreendente, porque nós estamos vendo o verdadeiro processo da justiça brasileira. E o processo verdadeiro da justiça brasileira é uma atividade profundamente criminosa. Eles prendem quem eles querem, a hora que eles querem, né? E de um modo geral a esquerda
sofre de um problema que é o seguinte: não tem um programa democrático, né? Outro dia eu vi um grupo chegou e falou assim: o PCO ficou contra a prisão do Michel Temer. Aí ele já fazia uma crítica no sentido de que nós estamos na defesa do Temer. Por que nós estamos na defesa do Temer? O que a pessoa não entende é o seguinte, que se você permite, né, que uma pessoa seja presa de maneira ilegal, você simplesmente está dando apoio político para que todas as pessoas sejam presas de maneira ilegal. Eu, por exemplo, Temer, qual que é o interesse real, né, de uma pessoa, de um brasileiro, que o Temer seja preso? Nenhum. É uma ilusão. Né? É uma ilusão que surge da ideia de que se você impuser determinadas normas rígidas, você vai coibir, vai enfrentar a corrupção. É uma ilusão total do que é o regime político. Que o combate contra a corrupção imaginário seria mais importante do que a defesa dos direitos que as pessoas têm. Então, a esquerda brasileira ela adquiriu uma mentalidade que é assim. Ela faz um julgamento moral, né? Fulano é mau. Daí ela tira o seguinte, uma espécie de raciocínio lógico: o mal deve ser punido. E para o mal ser punido, deve ser punido custe o que custar. Isso aqui não é política. Isso aqui não... Na melhor das hipóteses, seria um arremedo de religião bastante fuleira. Né? Na política, se supõe que você defenda um conjunto de princípios que você considera que são fundamentais, né, para a defesa dos interesses da população dentro de uma sociedade, dentro de um regime político. Então, por exemplo, a prisão do Temer não avança em nada a luta pelos interesses da população. Agora, a prisão arbitrária, seja do Temer, seja de qualquer outro, faz avançar a derrubada de todos os direitos da população. Nós estamos alertando sobre isso daí já faz bastante tempo, né? E muita gente não leva em consideração. E nós chegamos em qual ponto? Nós chegamos num ponto em que os direitos mais... aqueles que ninguém imaginaria que pudessem ser tripudiados, estão sendo tripudiados todos os dias. Nós vimos essa semana aqui os soldados do exército deram 80 tiros num carro, mataram um cidadão sem nenhum tipo de provocação, mataram porque eles tinham a suspeita de que o carro dele pareceria com o carro de um traficante que sei lá de onde eles conhecem. Vai ver que eles compravam a mercadoria do traficante, conheciam o carro, confundiram o carro. Aí todas as autoridades que estão falando para todo mundo matar todo mundo, é um erro, é um caso isolado, não é bem assim, é uma monstruosidade. De onde que vem esse tipo de coisa? Isso aí vem do fato de que, na prática, né, os juízes, desde do STF até o juizinho da esquina ali, promotores e procuradores estão abolindo todo tipo de lei, principalmente as leis que protegem os direitos da população. Então, quer dizer, o cidadão não tem direito a julgamento, ele não é considerado inocente. No Brasil nunca foi, né? População pobre. A população pobre é considerada bandido. Bandido é uma categoria especial de ser humano. Mas agora a coisa está se alastrando.
Está se alastrando para todas as camadas sociais e nós estamos vivendo no reino da arbitrariedade. Nessas condições, será a melhor política nós ficarmos defendendo determinado tipo de crimes que são... nós ficarmos defendendo que passem por cima da lei, que aumentem os crimes de tipo ideológico, censura e tudo mais, os crimes como, por exemplo, a criminalização da homofobia, a criminalização do racismo, a criminalização do não sei o quê, e aumentam os crimes, e aumentam os crimes. Será que a esquerda tem uma dificuldade muito grande de perceber que eles fazem parte da onda generalizada de encarceramento de pessoas por motivos fúteis no Brasil? Porque vamos ver, o cidadão ser encarcerado porque ele deu 8 tiros numa pessoa e matou, não é um motivo fútil. Finalmente ele assassinou alguém, tá certo? Agora, você ser encarcerado, por exemplo, como já foi aprovado até legislação, um cara desequilibrado se masturba no transporte público e vai ser encarcerado. O outro, porque falou tal coisa para alguém, vai ser encarcerado. Quem que vai se beneficiar disso daí? No final das contas, o que vai acontecer, né, que é o que acontece com todo tipo de lei, desde que o mundo é mundo, a lei se aplica com muito mais intensidade, com muito mais violência, quanto mais para baixo da sociedade for, né? O cidadão de dinheiro, o cidadão dito de bem, que deveria ser cidadão de bens, né? O cidadão de bens e tudo mais, esse daí escapa da malha da justiça, justamente porque ele é grande. E o outro que é pequenininho, esse não escapa de jeito nenhum, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem pena de morte, a direita brasileira defende a pena de morte, foi constatado que quem morre nos Estados Unidos, quem acaba sendo condenado à morte nos Estados Unidos, são as pessoas que não têm advogado, que não têm uma verdadeira proteção judicial. Não é que vai ser condenado o cidadão que é realmente culpado de algum crime grave. Você pode cometer um crime grave e não acontecer nada com você, se tiver bons advogados, que fiquem de olho no seu processo, que interponham todos os recursos possíveis e imagináveis, que observem bem, né, todos os aspectos burocráticos, legais, etc., tal, formais do processo, você acaba não acontecendo nada. E um outro, às vezes, não fez nada, ele vai ser condenado porque ele não tem defesa legal. A esquerda brasileira, ela não compreende isso daí, ela perdeu a noção, né, que sempre foi uma noção da esquerda mundial, de que você deve ser o mais humano e o mais liberal possível no que diz respeito ao crime. Porque o crime é um problema social, né? Tem esquerdista que tem até vergonha de falar que o crime é um problema social. O crime é um problema da sociedade, da divisão da sociedade em classes. E, portanto, se você vai tratar essa divisão da sociedade em classes com violência, com agressividade, você se coloca como um carrasco da população pobre. E mais nada. Como uma pessoa que quer esmagar a população pobre em favor da população rica, mesmo que você não seja rico. Eu tenho ouvido aí, de uma maneira mais ou menos sistemática, uma expressão que é profundamente desagradável, né? Que é o seguinte: não, eu não vou passar a mão na cabeça de bandido. Como assim? O que quer dizer isso aí? É uma expressão da direita. A direita que fala, não, a esquerda fica passando a mão na cabeça de bandido. Quer dizer, trata o bandido como um ser humano. Sim, se é isso que quer dizer a expressão, sim, tem que passar a mão na cabeça de bandido. Tem que tratar todos os seres humanos como seres humanos. Né? Até porque é muita pretensão de todo mundo
achar que o criminoso é uma espécie diferente da dele. É uma pessoa igual a ele. Esse aqui é o negócio. E o criminoso tem que ser tratado como um ser humano, tem que ter os seus direitos garantidos, não importa qual o crime que ele fez, né? É preciso diminuir o encarceramento, é preciso diminuir os crimes, porque no Brasil, eu não sei se todo mundo tem noção também, mas os órgãos legislativos, eles se reúnem e eles ficam inventando novos crimes. É um dos passatempos favoritos desses deputados é inventar novos crimes. Então, não pode tal coisa. Aí um cidadão pega a lei de trânsito e já transforma. No Brasil foi transformado, se você, por exemplo, atropelar uma pessoa, você pode ser acusado de assassinato. Já não é acidente, nada disso. E não é que você vai ser acusado de assassinato porque você fez alguma coisa muito incomum, saiu por aí passando por cima de todo mundo. Não, um atropelamento comum, né, vai ser transformado em assassinato. Aí, logicamente, que a gente vai, o justiceiro normal brasileiro vai pensar assim, mas não tem que ser? Não, porque quando o filho do Eike Batista atropelou o cidadão numa bicicleta, ele saiu limpinho. A imprensa, inclusive, atacou a vítima. Agora, se for o seu Severino ali com o carro caindo aos pedaços, num subúrbio aqui, numa periferia de São Paulo, que atropelar uma outra pessoa, e alguém se interessar por acabar com a vida dele, pode ter certeza que ele vai pagar caro. Então é isso. Há leis de tudo quanto é tipo, tudo é crime. Né? Todo dia você vê um troglodita se levantando lá, falando precisamos aumentar as penas, precisamos piorar a situação, etc, etc, etc. Quer dizer, o problema democrático hoje no mundo, ele está totalmente no primeiro plano. Né? Isso daqui não é uma coisa acidental, é uma política definida, planejada, para sufocar a população brasileira. Vamos lembrar que no Brasil nós temos quase 1 milhão de pessoas presas. Quer dizer, já é quase um estado carcerário, né? 1 milhão de pessoas presas. E a repressão ela é levada adiante através de uma sistemática propaganda que explora o medo de uma parte da população da violência, etc. e tal. Quando, na realidade, a violência estatal é bem maior do que a violência do dia a dia da população. Nós estamos aí na era Bolsonaro, e isso aí vai se acentuar de uma maneira terrível. Né? É uma das coisas que a esquerda não está vendo. Eles continuam com Bolsonaro no governo, depois do golpe contra Dilma, eles continuam na mesma política de sempre. Né? Vamos fazer leis repressivas para libertar o ser humano. O que é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Nenhuma lei repressiva. A libertação do ser humano vai acontecer quando essas leis repressivas todas, elas forem abolidas, elas forem jogadas na lata do lixo. Né? Enquanto houver repressão estatal, não vai haver liberdade nenhuma.